Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Estamos dando início a mais um vídeo semanal. Eu faço a apresentação desses vídeos. O propósito é sempre de lançar aí no meu canal, no YouTube, uma palavra amiga, né? Onde as pessoas que tiverem acesso possam, de alguma forma, ser ajudadas e também compartilhem, porque ao compartilhar pode ser que alguém tenha necessidade de escutar uma palavra de apoio, uma palavra de orientação que pode ser útil ao equilíbrio emocional dessa pessoa. Façam isso, meus irmãos. Talvez não ajude ninguém, mas talvez ajude. Então vamos lá. Eu fui intuído, meus irmãos, eu sempre falo isso, que eu fui intuído, porque eu sempre faço uma oração e vem na minha mente alguma coisa que me intui a comentar sobre algum assunto. E o que foi intuído foi para conversar sobre modéstia. Sim, sobre modéstia. E eu sempre vou no dicionário buscar o significado da palavra para não ter assim nenhum tipo de embaraço, né? A gente saber de fato o que significa essa palavra para não ter nenhum tipo de confusão. Pois bem, a modéstia é, no dicionário, o significado de modéstia é um substantivo feminino, ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações ou aos próprios êxitos. Veja bem, ausência de vaidade. A gente precisa entender também o que é vaidade. A vaidade é aquele sentimento que a pessoa tem de querer se expor, de querer se exibir, de querer estar no centro das atenções, de querer ser aplaudido, de querer ser homenageado. Então existem pessoas que fazem as coisas com este propósito, de querer ser aplaudido, homenageado, de querer que passem a mão na cabeça. Esse é o vaidoso. A pessoa modesta não. A pessoa modesta faz uma bondade e se exime de querer homenagens. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante que nós agreguemos modéstia em nossas vidas. Daqui a pouco eu vou entrar mais no assunto e expor para vocês a importância dessa qualidade chamada modéstia e que nós precisamos agregar em nós. Pois bem, meus irmãos, existe também algo que eu queria colocar para vocês, que é a falsa modéstia. Como a modéstia, meus irmãos, é um sentimento que é muito apreciável, as pessoas gostam de pessoas que não gostam de ficar se exibindo. Então existem a pessoa que gosta de se exibir, que gosta de estar no centro das atenções, que gosta de ser aplaudido e faz alguma coisa, algum benefício, alguma coisa que possa chamar a atenção das pessoas e não se expõe diretamente, mas fica ali morrendo de vontade, torcendo para que as pessoas notem e a aplaudam. Então existem pessoas assim, que são falsamente modestos. Vamos direto então a comentar mais um pouco sobre a importância da modéstia. A modéstia não pode ser confundida, meus irmãos, com humildade. Tem muita gente que acha que a modéstia é a mesma coisa que humildade. Não é. A humildade, ela é aquele sentimento que faz com que a pessoa devasse o seu interior, a sua mente, a situação emocional interna e descubra onde ela é forte, onde ela tem qualidades, boas qualidades desenvolvidas, e descubra também onde ela é frágil, onde ela tem defeitos, tendências negativas que precisam ser superadas.
A pessoa modesta é a pessoa que se conhece. Perdão, a pessoa humilde é a pessoa que se conhece. A pessoa modesta não, é a pessoa que faz as coisas e não faz questão que saibam que foi ela. Existe uma diferença muito grande entre humildade e modéstia. Com relação, meus irmãos, ao que nós espíritas achamos do nosso referencial moral, que é Jesus, o que Jesus tem para nos passar, meus irmãos, sobre modéstia? Sim. Jesus é o nosso referencial moral na nossa religião espírita. Jesus dizia em Mateus capítulo 6, versículos de 1 até 4, o seguinte: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Porque, se sua esmola que seja dada em secreto, teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará. É muito importante, a gente conhece muito essa passagem. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Quando você vai dar uma esmola a alguém, na época ele colocava como esmola, né, que era a ajuda monetária que se fazia nas sinagogas. Mas que seja a esmola moral, né? Quando você for ajudar alguém de alguma forma, meus irmãos, se você quer ser recompensado, se você quer ser aplaudido, você, na verdade, não ajudou de coração. Você quis uma recompensa pela ajuda. E a pessoa que faz isso, se ela tiver certeza absoluta que essa recompensa que vai alimentar a vaidade dela não virá, seguramente ela não fará a bondade. Quando você tem desenvolvido dentro de você plenamente os valores de bondade, quando você tem certeza absoluta que ninguém vai te homenagear, que ninguém vai te notar, que ninguém vai te aplaudir, você faz a bondade a si mesmo. Eu lembro muitas vezes que o meu pai já falecido já faz 23 anos. Mas muitos e muitos anos o meu pai trabalhava de cobrador de ônibus e ele saía 4 horas da manhã e voltava para casa 4 horas da tarde. Entre se deslocar até o local de trabalho dele, trabalhar e voltar para casa, ele perdia 12 horas todos os dias da sua vida. E ele fazia isso para sustentar os 8 filhos dele. Um deles era eu. Meu pai nunca pediu para a gente notar ele fazendo isso. Meu pai nunca pediu para ninguém aplaudir ele fazer isso. O meu pai, eu falo isso muito emocionado, porque eu admirava muito essa atitude dele. Um trabalhador, um cara que trazia o pão ali pra gente ali, nós tudo pequenininho. Dá até vontade de chorar, meu, que eu gosto pra caramba do meu pai. Quando ele se aposentou com 57 anos de idade, 1 ano e meio depois ele faleceu, um ataque cardíaco fulminante. O cara praticamente não aproveitou nada da vida dele, só trabalhou só para sustentar a família.
É evidente que nós espíritas, nós sabemos que ele tinha uma missão. E ele cumpriu bem essa missão. E o meu pai foi uma pessoa modesta. Meu pai foi um herói anônimo, meu. Ninguém sabia o que ele fazia por nós. Nós sabemos o que ele fazia por nós. Pai, esteja o senhor onde estiver, muito obrigado. Todos os 8 filhos da nossa família, não tem nenhuma pessoa que é aquele, vamos dizer assim, é uma palavra forte, mas eu vou dizer, não tem nenhum vagabundo. Todos são trabalhadores. E nós tivemos um belo do modelo, meu pai. Não saiba a mão direita o que faz. Ninguém sabia o que o meu pai fazia. Não saiba a mão esquerda o que a direita faz, ou vice-versa. Isso é importante, meus irmãos. E qual é o perigo da vaidade? Sim, porque a modéstia é algo apreciável. Mas vamos dizer por que é apreciável. O camarada que ele é vaidoso, ele geralmente quer ser notado e ele acaba se expondo muito. Ah, tudo isso daqui, eu sou bom pra caramba, eu faço e aconteço. Então, quando a pessoa diz muitas coisas sobre si, espera-se muitas coisas dessa pessoa. Às vezes, em muitas situações, ele se coloca num pedestal superior e ele não está ali naquela situação, ele está para baixo. Enquanto a vida exige uma resposta imediata da pessoa, a pessoa não é tudo aquilo que falou. Então, aquele valor que todo mundo esperava daquela pessoa, ela acaba sendo colocada na real situação dela, uma situação de desprezo, de humilhação, porque todo mundo esperava um 10, a pessoa na verdade era um 2. A pessoa que geralmente não, todas as pessoas que são modestas, são pessoas que não fazem questão de mostrar para os outros o que elas realmente são e trabalham para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento moral, para a sua estabilização mental. E ninguém sabe disso. Geralmente espera-se pouco dessas pessoas que ficam ali quietinhas, não ficam se expondo muito. Quando a vida cobra numa situação emergencial, aquela pessoa dá uma resposta superior ao que se esperava dela. Então, geralmente, homenageiam-se pessoas assim. Poxa, fulano não esperava nada daquela pessoa. Olha o que ela fez. É assim, meus irmãos. Brigar para crescer sob todos os aspectos, usar a humildade, desenvolver a humildade em nós, para conhecermos todas as nossas deficiências, aumentar gradativamente, com muito suor, com muita determinação, as nossas deficiências, as nossas tendências inferiores. Substituir as nossas tendências inferiores por qualidades, desenvolver isso em nós. Sem que ninguém saiba. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar dar uma resposta na vida e você não vai se sair mal. Se guarda de ficar falando bem de você. Só seja. Sabe aquele negócio? O importante é ser, não é ter.
Seja. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa compreensível, seja uma pessoa tolerante. Ou seja, procure conhecer quais são as boas qualidades e desenvolva isso em você. E não faça alarde disto, porque aí são esses dois sentimentos agindo simultaneamente: humildade, conhecer os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, com sinceridade, desenvolver onde eu estou fraco, fortalecer onde eu estou fraco, sem fazer alarde. Quando a vida cobrar de você, você vai dar uma resposta boa. E se quiser homenagear, não importa. O importante é a gente dar boas respostas para a vida. Eu acho que eu vou terminar aqui, meus irmãos, porque já ficou muito bem claro o valor da modéstia em nossas vidas. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.